Tu sabe o que é PNL? Então fica comigo que eu vou te explicar um pouco de como que tu pode entender PNL hoje. Tem muitas formas de explicar o que é a PNL, e esse não vai ser o primeiro vídeo, não vai ser o último vídeo onde eu vou falar dela, e eu gostaria de falar sobre um viés, um jeito de pensar nela, que é um pouco diferente do que normalmente se fala por aí. Normalmente o pessoal explica a partir da história, eu vou tentar explicar a partir do nome. Quando a gente pega o nome, que é um nome horroroso, é um nome feio, é um nome que causa várias má interpretações do que a ferramenta é. Programação neurolinguística, e nos dá a ideia de que a gente é máquina, e isso não é exatamente o como deveria ser, é uma metáfora. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um problema. Para poder entender o que é esse nome, a gente precisa entender o que é um problema. Muita gente tem um significado de problema, uma coisa muito negativa, uma coisa muito ruim, mas na verdade o problema é a diferença entre o que a gente está obtendo de resultado em algo e o que a gente gostaria ou o que a gente esperaria obter de resultado desse mesmo algo. E esse é o tamanho do problema, é a distância entre, ou a diferença entre essas duas coisas, que frequentemente a gente chama de ponto A e ponto B, ou situação atual e situação desejada. A gente começa a entender por aqui. Um exemplo prático disso, por exemplo, o sujeito que rói unha. O sujeito que rói unha, o ponto A, ou a situação presente dele é roer unha, é ter a unha deteriorada, enfim, provavelmente tem um estado emocional que está gerando esse comportamento desejado. O ponto B, ou o estado desejado dele, é ter as unhas inteiras. E aí provavelmente vai ter um estado emocional compatível com ter as unhas inteiras lá também. Então, e a diferença entre esses dois é o problema que ele está expressando, e que muitas vezes ele não consegue nem expressar direito, apesar que eu peguei um exemplo muito superficial e muito simples, fica fácil. A gente consegue imaginar que problemas um pouco mais complexos talvez não seja tão simples a pessoa se dar conta do que ela quer ou do que ela está tendo no momento. E a PNL é um ferramental, ela não é uma ciência, ela não é uma arte, ela é um conjunto de ferramentas que são desenhados, que são agrupados, que são combinados para que a pessoa tenha mais facilidade de ir do ponto presente para o ponto desejado. Bom, o que a PNL percebeu, o que os criadores da PNL perceberam ao longo do caminho? A nossa mente ela é composta de duas partes, né? Então tem uma parte que a gente se dá conta, a gente chama de consciência, né? Que ela tem livre-arbítrio, que ela tem criatividade, que ela tem uma série de qualidades que são variáveis, né? Que são às vezes até indeterminadas, né, que é o caso quando a gente se surpreende ou quando a gente surpreende outra pessoa. Bom, e a gente tem uma parte que a gente chama de inconsciente, que é uma parte que a gente não nota normalmente, às vezes a gente percebe algum resultado dela, algum efeito dela, mas a gente não tem ideia de como é que ela funciona de fato, do que está acontecendo nesse exato momento lá. É uma zona escura, mas tem coisas acontecendo lá. Essa zona, ela tem mecanismos muito simples, segundo a ótica da PNL, que é a ótica da cibernética. Ela tem mecanismos muito simples que são mecanismos orientados a resultado. Então eles operam a partir de uma entrada buscando um resultado e com elos de feedback, tentando. Tal qual, eu já falei em outros vídeos aqui, tal qual o termostato de um refrigerador, de um ar-condicionado. Ele lê a temperatura ambiente, tu seta uma temperatura que tu gostaria que tivesse no ambiente, e ele liga ou desliga o compressor, lendo a temperatura em ato contínuo e comparando com o que tem e o que precisa ter, e aí ele vai operando. A nossa mente funciona de um jeito muito semelhante para qualquer coisa. Por exemplo, um dia tu aprendeu a andar de bicicleta, por exemplo. Ok, enquanto tu aprendeu a andar de bicicleta, tu tem uma série de processos ali de equilíbrio, de velocidade, de controle que tu precisou desenvolver. E aí tem circuitos dentro de ti que estão fazendo isso. Em algum momento tu já não precisa mais pensar no que tu estava fazendo. Ou seja, alguma coisa no teu inconsciente, ou seja, que tu não te dá conta, já administrou a situação de equilibrar, de acelerar, ou de reduzir, enfim, de fazer o que tem que fazer. Tu aprendeu a andar, tu aprendeu a correr, tu aprendeu a falar, tu aprendeu a bicicleta, a dirigir, a fazer inúmeras funções no teu dia a dia,
com esses circuitos que foram se criando e foram se instalando, né? E a gente brinca, eu frequentemente brinco como se fossem aplicativos. São aplicativos. A gente instalou um aplicativo novo, olha que legal. E aí a gente começa a entender a programação. Porque a ideia da programação não é que a gente é máquina, mas é uma metáfora para a gente começar a entender como que a gente pode lidar com o inconsciente. É um jeito de lidar com o inconsciente que fique fácil da gente entender. Porque senão ele é muito complexo, ele é muito confuso. Agora, se eu disser, não, é como se tivesse um monte de aplicativo, fica mais simples entender. E aí vem a parte neuro do nome, que de neuro tem pouco ou nada, porque não é neurológico, não é cérebro, não é massa cinzenta, não é orgânico, é software. Mas na época era o nome que estava disponível e por algum motivo se escolheu esse nome e ele acabou ficando. Mas entenda que ele não é algo tão físico quanto neurológico. Ele é lógico, é da camada lógica do cérebro que é dividido em duas, consciente e inconsciente. Né? Não tem uma parte do cérebro que aqui fica o inconsciente. Pelo menos hoje a gente não tem isso determinado. Né? As coisas estão espalhadas por várias áreas. Tá, e a linguística, essa é a terceira parte, é a parte que às vezes gera uma certa confusão, uma certa curiosidade. Bom, a gente expressa o que a gente está sentindo e o que está acontecendo com a gente. O jeito que a gente coloca as palavras, o jeito que a gente explica o que está acontecendo, tem muita influência ou tem muita repercussão do que está acontecendo dentro da nossa cabeça. E é uma porta de acesso, é um caminho para a gente acessar os mecanismos do inconsciente. Muita gente fala de um jeito como se errar fosse morrer. Né? Se eu errar, eu morro. Algumas pessoas dizem dessa forma. Bom, isso está me dando uma pista que existe algum sistema inconsciente lá dentro que tem por missão sobrevivência e que, de alguma forma, lida com o erro, né? Cuidando porque o erro tem uma consequência de morte. Isso foi aprendido, né, ao longo da vida, assim como roer unha foi aprendido, assim como gaguejar foi aprendido, né, salvo a menos que tu tenha algum problema orgânico, né, físico, mas muita gente tem esse problema por nervosismo, por ansiedade, por medo, por, enfim, distúrbios da mente. Assim como tu aprendeu um monte de coisa, assim como tu aprendeu coisas boas também, tu aprendeu coisas ruins também. Tu aprendeu a ter ansiedade, tu aprendeu a ter um medo. Medo é bom, medo é normal, mas algumas pessoas têm um medo exagerado, algumas pessoas têm ansiedade exagerada, ansiedade também é bom, também tem função positiva, enfim. E aí, por que eu estou dizendo isso? Bom, porque se tu aprendeu, tu pode aprender outra coisa. Tu não precisa ficar amarrado com aquilo que tu aprendeu o resto da vida. Quantas vezes a gente aprende uma coisa, daqui a pouco vem uma evidência nova e a gente, tem que rever meus conceitos. Tem uma evidência nova, tem algo melhor a ser feito com aquilo. Com a mente é a mesma coisa, a gente pode aprender coisas novas e mudar o nosso padrão de comportamento. E isso é o que a PNL faz ou tenta ajudar as pessoas a fazerem. É um conjunto de ferramentas que envolve a linguagem para acessar o inconsciente e instalar ou mudar os aplicativos que estão lá dentro e que eventualmente estão disfuncionais ou eventualmente precisam de um ajuste, precisam de melhorias. Eu espero que tu tenha entendido um pouco melhor. Se tu ficou com dúvidas, coloca aqui nos comentários, me pergunta, e um grande abraço e até o próximo vídeo.